Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos falando muito de futebol, do futebol catarinense. E amanhã tem mais um representante do nosso estado jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé às 4 da tarde. O Tigre busca reencontrar o caminho das vitórias. Já são 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Renato Semensati, CRB e Criciúma, é jogo difícil. O Tigre é 16º colocado, está ali no limite. Mas o torcedor queria voltar para a Série A, né? E esse jogo aí, lá em Alagoas? Querer voltar para a Série A todo mundo quer, né? Mas tem que trabalhar bem para fazer isso. Não é o que o Criciúma está fazendo. Já trocou desde o início do ano todo o departamento de futebol, trocou o treinador, está faltando culpado. Acho que vão chegar à conclusão que a qualidade da equipe montada comparada ao orçamento ficou muito abaixo do esperado. Então é uma campanha de permanência para o Criciúma esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro, acreditando muito, como você falou, no trabalho do Eduardo Batista, que chegou e quando o treinador estreia, né, nesse jogo aí contra o Volta Redonda, por exemplo, você espera esses são gols do jogo contra o Atlético, né? Mas a estreia do Eduardo Batista foi contra o Volta Redonda, que está na zona do rebaixamento e é um dos times aí cotados a ser rebaixado também, chegou da Série C. Você muda o treinador, você fala, a equipe vai ser sanguínea, vai correr, vai trombar, vai... Não foi nada disso, foi o mesmo time apático que o torcedor está acostumado a ver e não está empolgando, né? Em que pese a presença de público nos últimos jogos tenha melhorado. Joga contra o CRB em Alagoas e o Eduardo Batista tem 2 mudanças obrigatórias. O Leandro Castan, zagueiro, tomou o 3º cartão amarelo, o Ian Souto vai entrar no seu lugar e ele mantém o sistema com 3 zagueiros, que ele utilizou no Bragantino, né, nas 2 temporadas que lá esteve. E na frente ele perde o João Carlos, sentiu uma lesão no adutor da coxa, ou um desconforto, que é a palavra que os jogadores e os profissionais da área física dos clubes gostam de tratar, né? Sentiu um desconforto muscular, tá fora do jogo, aí ele tem opções ali, Sassá, Thalisson, jogador tem bastante. Os atacantes não estão produzindo absolutamente nada, né? Tanto que você não tem hoje quem é o titular. A tendência é a manutenção do Popó e a entrada do Diego Gonçalves, que tem sido o preferido aí, mas também tem produzido muito pouco. Então é um Criciúma muito confuso ainda, com uma grande esperança de que o Eduardo Batista acerte a mão e tire o time da parte de baixo da tabela. Sonhar com acesso, aí eu não diria que é sonho. Neste cenário atual, eu diria que é um grande delírio pelo que o Criciúma vem mostrando até agora. Trabalho de manutenção, então, e de passar longe de rebaixamento, né? Seria muito ruim mais um catarinense rebaixado para a Série C. Vai lá. Tem o Eduardo Batista, ele é especialista em bater na trave em acesso, hein, o Renato? Com o Novo Tem que ficar Horizontino. ligado nisso, hein? Com um time, inclusive, preto e amarelo, né? Exatamente. Só para reforçar, então, a nossa hashtag, se você concorda ou não com a contratação do Carlo Ancelotti, é hashtag sim. Tem que botar o jogo da velha, tá? Para a gente poder computar. Hashtag sim, hashtag não. Participe no nosso WhatsApp. E falando em Série C, que é o medo de a gente ter mais um rebaixado, o Figueirense está na zona de rebaixamento. Aliás, lanterna, gente. O que está acontecendo com o Figueira? O Furacão do Estreito mudaram as coisas lá, os bastidores, pegando fogo no Scarpelli. O clube anunciou o novo gerente de futebol essa semana, o Daniel Kaminski, assume o lugar que era do Wilson, que é ídolo do Figueirense. E em coletivo ele falou sobre o ambiente e a situação atual que vive o elenco do Figueira, super pressionado. São mais de 90 dias sem vitória, né? O Figueirense precisa reagir na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o novo chefe aí do Figueira. E o elenco que a gente tem aqui não condiz com isso. Não é um elenco que era para entregar tão pouco, não é? Então alguma coisa aconteceu. É isso que a gente precisa identificar, que é o que a gente estava falando de ambiente. A gente precisa potencializar esse astral deles, essa energia deles, para eles poderem ter esse resultado dentro de campo. E é um time que está fragilizado. E não é falta de vontade, não é os caras se entregar para o resultado, é porque realmente a cabeça não deve estar funcionando legal. Então a gente precisa trabalhar muito nisso e volto a dizer, a gente tem um elenco com capacidade para estar muito além, muito melhor colocado na tabela. É porque o Figueirense é o último colocado, né? Amanhã tem Figueirense e Ituano que é um clube paulista com investimento.
que vai ser um jogo difícil, né, Jorge? O jogo aí no Scarpelli, o Figueirense tem feito promoção aí de sócio leva mais um. Será que a galera do Figueira vai? E esse jogo amanhã, será que vem a primeira vitória do Figueirense? Pintado vai dar jeito no Furacão? Olha, Cacá, é a primeira vez no ano que o Figueirense faz esse sócio mais um. Tem a média de 6 mil e pouco, 7 mil torcedores aqui na Série C. A expectativa é de vitória, só que a gente está vendo desde a entrevista do Pintado, quando ele chegou, que ele não mudou muito a estrutura do Figueirense em comparação do que vinha sendo feito pelo Thiago Carvalho. Manteve o mesmo sistema, um 4-3-3, ele falou, não, comigo é 4-4-2, é treino aberto, mas tem treinos fechados, o sistema segue mesmo do anterior e o time não está evoluindo dentro de campo. A gente vê um pouco mais de vontade, mas o Figueirense toma o gol e o time se abala. É difícil de recuperar e voltar da retomada. E nesse bastidor tudo que está acontecendo no Figueirense, na sexta-feira ontem, o Figueirense confirmou o novo CEO, né, o Rafael Franzoni, que é mais um dirigente que vem no lugar do Henrico. E aí tem toda essa questão de jogador, quando vai vir, quando não vai vir, essa sequência de 90 dias. Para o torcedor que está nos acompanhando, a última vitória do Figueirense, a gente está vendo aí o retrospecto da Série C, a última vitória do Figueirense foi o 5-1 contra o Caravaggio, em fevereiro, antes do Carnaval, dia 15 ou 16 de fevereiro. Faz 90 dias. Né? O Caravaggio vai empatar, né? Pô, 5-1 no Caravaggio, ele tomou o gol do Renan, que está no Havaí agora. Bom e jogador. Aí depois de lá para cá, o Figueirense não ganhou de mais ninguém. 13% de aproveitamento, com 10 gols sofridos em 5 jogos, 2 gols por jogo. A média é ruim, a defesa tem falhado bastante, principalmente as laterais. Então, para o jogo de amanhã contra o Ituano, tem a tensão da torcida, que vai ter mais gente do que o normal. Os laterais, o Léo Maia e o Samuel, que erraram e falharam feio no jogo contra o Caxias, aqui no Scarpelli, derrota por 3-1. Tão pressionados, 3-2 no caso, tão pressionados, então a expectativa é que jogue Yuri e o Leonan. Cara, o que está acontecendo no Figueirense é um negócio sui generis. A gente começa a imaginar, a gente imaginava no começo da temporada, pô, pode ser que o Figueirense belisque uma Série B de novo. Fica lá em cima, onde tá o Brusque hoje, perto do G8. Hoje a nossa realidade é olhar para o ano que vem e quem sabe tem a Figueirense e Santa Catarina. É surreal imaginar que isso pode acontecer, porque a campanha do Figueirense ou credencia, olha o termo, credencia a ser rebaixado. Não é o Figueirense que a gente espera. Ontem teve um manifesto da diretoria, que é mais um pedido de socorro, alerta para sair o negócio da recuperação judicial, sensibilizado por sociedade, juiz, mas tudo que está acontecendo com o Figueirense é culpa de gente que está no Figueirense. Não dá para dizer que é culpa de outro, de um, do outro. Todo mundo que está lá tem culpa no que está acontecendo hoje com o Figueirense, o Kaká. E pelo histórico recente, não tem mais camisa na Série C, né? O Confiança está brigando contra o rebaixamento também, capital. Bom, Portuguesa está na Série D, o Santa Cruz está na Série D, o Joinville caiu também, ficou sem divisão e agora está na Série D também. Não tem mais camisa que segura em Série C de brasileiro, o Figueirense tem que abrir o olho. Eu queria só rapidinho a opinião do Badá sobre o Pintado. O Pintado é o cara para mudar o ambiente no Figueirense, Badá? O que você acha? Olha, ele tem o estilo dele. Passou aqui pela Chapecoense, foi um momento difícil do Série A, não ficou muito tempo, aliás, naquele ano lá não ficou ninguém, mas ele tem experiência em Série B, Série C, eu acho que ele pode dar uma resposta positiva. Tem muito desse ambiente, é preciso ter um ambiente bom dentro do clube para dar tranquilidade para o Pintado, para a comissão técnica. E aí entra a questão principal, da qualidade do time, porque essa Série C a gente tem acompanhado, eu assisto muitos desses clubes aí, o ano passado, o ano retrasado, estavam enfrentando o Chapecoense na Série B. A Série C desse ano está muito forte. Clubes de tradição, clubes de torcida. A situação está muito difícil. E a questão é essa, será que o Figueirense montou um grupo para encarar a dificuldade que é essa Série C? E outra coisa, não dá para esperar muito para reagir. Quanto mais demorar para reagir, maior é a pressão interna, externa, cobrança, aí entra tudo em parafuso, daí é que não sai do atoleiro mesmo. Então, Figueira que tome logo para não se complicar ainda mais lá na frente. Lembrando, a Série C é diferente, só são 19 rodadas, é só um turno, né? Figueirense hoje é o último colocado. Dia é mais do que importante para o Furacão amanhã, é hora de reagir no campeonato, buscar a primeira vitória diante do torcedor, e o técnico Pintado falou sobre o desafio e essa preparação da equipe para encarar o Ituano. O que mais a gente tem feito, né, é estudar os adversários, ver os confrontos, ver o que a gente vai enfrentar, até para avaliar o mercado, né, o que a gente pode buscar no mercado aí, isso tem um peso importante para nós, tá todo mundo aqui, não tem ninguém de braço cruzado.
A gente está avaliando o mercado para a janela, para algumas coisas que vão acontecer em breve. O Ituano é uma equipe que joga muito com a bola, né? É uma equipe que quer o jogo apoiado, embora ofereça, né, um maior percentual de posse para o adversário, mas o Ituano tem 50% das finalizações no gol, diretamente no gol. Então é uma equipe muito perigosa, conheço muito bem o treinador do outro lado, profissional capaz, e eu acho que vai ser atrativo porque o Figueirense tem que buscar a vitória. Tem um ingrediente que pesa muito para nós, que é, sem dúvida, o emocional, né? Eu tenho certeza que os primeiros 15 minutos que a gente conseguir caminhar bem, a gente vai conseguir estar mais solto dentro do jogo, mas é um jogo que vai ser toma lá da cá, né? A gente tem que buscar isso para buscar o resultado que a gente quer. Um time que só venceu 4 na temporada, né? Um time que tem sofrido com muita dificuldade de pontuar, fez um catarinense razoável, vai para a camisa do Figueirense, sempre espera que vai ser campeão. Na Série C do Brasileiro, que é o principal campeonato, tá mal, tá preocupante, amanhã a torcida do Figueira tem que pegar junto. E olha, a diferença é muito pequena do time que briga contra o rebaixamento, que classifica ali no G8, a Série C é muito ingrata, inclusive, nesse sentido. O Brusque tem feito uma campanha um pouco mais tranquila, Brusque que enfrenta a Ponte Preta, a gente tem aí a arte do confronto também do Brusque, que vem de um resultado ruim, perdeu para o ABC em casa, hoje às 7h30 da noite lá no Moisés Lucarelli. Ponte Preta é a maior folha da Série C, então um jogo dificílimo para o Brusque, o quadricolor que tem esse compromisso aí, e a SAF tem falado, diretoria, comissão técnica, que o objetivo é o acesso para a Série B, Emerson. O Brusque começou muito bem, com vitórias no Augusto Bauer, empatando fora de casa, mas a dificuldade de fazer gols cobrou preço nos últimos jogos. Eu te confesso que essa arrancada positiva até me surpreendeu pelo campeonato que fez no estadual, algumas mudanças para a Série C, mas jogo encardido, Kaká. Ponte Preta, como você falou, maior folha, é um time que já fez uma bela campanha no Paulista, um time forte lá no Moisés Lucarelli, é o líder do campeonato, confirmando aí, jogo encardido, difícil para o Brusque, que hoje ele só está fora do G8 por conta até mesmo do saldo, porque ele tem a mesma campanha do que o São Bernardo, Tombense, CSA, e comparado aqui com a Ponte Preta, 13 pontos tem o time de Campinas e o Brusque tem 8, 5. A diferença mostra, sim, a força aí da Ponte Preta. Por isso, Kaká, se voltar com um pontinho lá, tá bom, hein? Tá muito bom, né? É um jogo dificílimo. Os que precisa... E tentar fazer gol, né? Seria importante voltar a balançar as redes também. E do Brusque a gente fala agora do Marcílio, que anunciou ontem o volante Rodolfo Potiguar, que é ídolo do Brusque, que é rival do Marcílio, toda essa questão da região. Olha aí o reforço que o Marcílio traz para a Série D do Brasileiro e para a Copa Santa Catarina. O contrato até final de novembro. Rodolfo Potiguar. A gente pode conversar aqui porque eu acho, o Potiguar está desde 2019 no Brusque, ele veio para a Copa Santa Catarina de 19. Eu acho o melhor volante de Santa Catarina, gente. Claro que ele está com 37 anos, essa temporada ele já não foi tão bem, só jogou o Catarinense e a Copa do Brasil ali contra o Olaria, foi o último jogo dele, mas é um reforço de peso, que até acho que teria espaço no Figueira, não, Jorge? O que você acha? Com certeza, Kaká. O Rodolfo Potiguar esteve aqui na pauta da imprensa, o Figueirense pode trazer ele, não pode trazer, mas o Marcílio levou primeiro o Vaguinho Dias e agora o Rodolfo Potiguar, importantíssimo e relevante para a Série C, no nosso contexto catarinense, jogando contra o Avaí, Figueirense, o cara que sempre comeu a bola, jogou muito, muito bem pelo Brusque, tinha espaço no nosso mercado interno aqui, e o Marcílio se reforçou com ele, que é um nome muito interessante. Vamos ver se ele vai vingar, fala assim, bem, 37 anos, tá com um pouquinho menos de vitalidade, um jogador muito intenso, que, no contexto que o jogo é mais brigado do que bem jogado, aquela plasticidade, é um jogador muito interessante. Tinha espaço no elenco do Figueirense para ele vir, sem dúvida nenhuma, um jogador que podia vir, mas não sei se é o melhor do estado. Eu gosto bastante do Moretti lá do Criciúma. 7 temporadas no Brusque. O Renato Semensati, qual é o tamanho do Rodolfo Potiguar pro Brusque no futebol catarinense? Já foi eleito aí melhor jogador de Série C de brasileiro também, tem conquistas com o Brusque. O que você achou da adaptação do Marcílio e qual é o tamanho do Rodolfo Potiguar no futebol do nosso estado? Bom, vamos lá. Eu sempre achei super valorizado o futebol do Rodolfo Potiguar. Inclusive aqui quando o Criciúma estava indo para a Série A, chegou a se falar, alguns colegas aqui de imprensa, e eu sempre achei um exagero.
Acho um bom jogador. Para a Série D, ótimo jogador. Para a Série C, um bom jogador. Agora, melhor volante do estado, se o Catarina tem 3 times na Série B e ele não vai para nenhum deles, não me parece bater aí essas questões. Acho que uma excelente contratação para o Marcílio, mas vamos lembrar que o Marcílio joga a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ele conseguiu a rescisão com o Brusque no último dia da janela, ele não poderia jogar antes da reabertura da janela, o que também dificultou um pouco o mercado para o Rodolfo Potiguar. O Marcílio joga amanhã com o Azures, o Potiguar deve estrear na outra rodada pelo Marinheiro, tá aí então amanhã 3 da tarde tem Marcílio e Azures, jogo no Gigantão das Avenidas. Quem joga hoje tem confronto catarinense, hein? Aliás, tem um jogo bem legal. Pela Série D do Brasileiro, o Jack recebe o Barra. Eles se enfrentam pela 5ª rodada. A Drica Varini traz os detalhes desse jogo local na Arena Joinville. Com tabu, hein? O Barra nunca venceu o Jack e é disputa pela liderança do grupo. Fala, Drica! Boa tarde aos colegas e a quem nos assiste no Clube da Bola. E daqui a pouquinho é hora de confronto catarinense na Arena Joinville. Jack e Barra se enfrentam às 4 horas da tarde na Arena Joinville em jogo que define a liderança deste grupo 8 da Série D. O Barra vem de uma vitória fora de casa contra o Azures no apagar das luzes. O Jack vem da primeira derrota na Série D, também fora de casa, contra o Marcílio Dias. O marinheiro que manteve um tabu, Joinville não vence o Marcílio Dias lá em Itajaí desde 2011, quebrou a invencibilidade do Joinville e colocou o tricolor na vice-liderança deste grupo 8. Mas esse jogo de daqui a pouquinho pode definir essa liderança para o Joinville. Em caso de vitória, o Joinville vai a 10 pontos, ultrapassa o Barra, mantém o 100% de aproveitamento dentro da Arena Joinville, mantém a invencibilidade no ano também diante do seu torcedor e retoma aí essa ponta da tabela de classificação desse grupo 8. Jack e Barra, que se conhecem muito bem, já se enfrentaram neste ano com um empate, inclusive, lá em Balneário Camboriú, então a gente já sabe que os dois treinadores conhecem muito bem os seus adversários. Para esse jogo de daqui a pouquinho, o técnico Emerson Maria tem um desfalque certo, que é do volante João Mafra. Ele que foi expulso no jogo contra o Marcílio Dias, não joga contra o Barra. Já o zagueiro Léo Rigo, que se lesionou lá na rodada anterior, quando o Joinville jogou no Rio Grande do Sul, é dúvida. Fez a transição durante a semana, mas ainda é dúvida para essa partida. Além disso, o Joinville tem outros desfalques no departamento médico, como é o caso do zagueiro Carlos Alexandre, do Naldo, do Hernandes, do Zé Vitor, do próprio Kennedy, que se no Campeonato Catarinense. Na semana que vem, a gente volta para trazer todos os detalhes desse jogo e, quem sabe, falar novamente da liderança do Joinville nessa Série D. Valeu, Drica. Já falando de liderança do Jack, hein? Jogo hoje vale a ponta do grupo, Barra e Jack, Jack e Barra na Arena Joinville. Lembrando que a Série D é ingrata pra caramba. São 8 grupos de 8, 64 clubes, Brasil todo jogando. E aí depois tem mata-mata, pré-oitavas, oitavas, quartas e aí decide os para a Série C do Brasileiro. É bem difícil e aí acho que esse ano a gente tem os catarinenses, os 3 brigando para pelo menos jogar o mata-mata e tentar sorte aí para subir. Bora, gente, envia sua mensagem, DDD 48 99191 4706, 99191 4706. A gente já tem algumas participações então da galera assistindo o Clube da Bola neste sabadão. O técnico Ancelotti, sem sombra de dúvidas, é muito bom. Agora só falta trazer os jogadores do Real Madrid para montar uma seleção campeã. Valeu, Johnny, mandando pra gente. Não dá para naturalizar o time do Real, né? Então, se ele fizer, Rodrigo. se ele fizer o Vini jogar como joga no Real Madrid, acho que já é um grande feito, né? Amaral, tem que anular a contratação desse italiano. Renato Gaúcho é o nome ideal. Eu gosto do Renato também, mas aí o torcedor do Fluminense vai ficar bravo, né? Tá no Flusão. Para mim, Abel Ferreira, outro muito bom também, seria o técnico certo para a seleção brasileira. Ancelotti é um monstro, mas só treinou clubes organizados até agora. A seleção brasileira é uma bagunça sem planejamento nenhum. Opinião do Isemar João, então, aqui no nosso WhatsApp do Clube da Bola. A galera segue participando, hashtag sim, hashtag não. Se gostou da contratação do Carlo Ancelotti, italiano, vai ser o primeiro trabalho em seleções na nossa amarelinha. Daqui a pouco a gente fala de Vasco e Fortaleza. O Clube da Bola continua neste sabadão com muito debate, muita informação e esse jogo, hein? Olha, entretenimento. Quem gosta de futebol, Fernando Diniz no Vasco, Vojvoda no Fortaleza, a promessa é de muita emoção e daqui a pouco a gente fala desse jogo que vai começar às 6h30, a transmissão da NDTV Record às 6 neste sábado com o Brasileirão. A gente volta já já.